vem cá, hoje eu tenho um convite super especial para você, com maior prazer, com maior satisfação. Eu, Karina Mara, junto com a produtora Tures, estamos aqui entregando para você um novo podcast. E queremos mostrar para vocês o bastidores real do empreendedorismo. Porque quando a gente olha um empreendedor, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas e nos bastidores? Como é que é? Por isso que nós criamos esse podcast para você. Então, vem comigo, que eu tenho certeza que teremos vários insights aqui. Tanto eu vou aprender, quanto vocês também. Bom, para começar com aquela energia, com o pé direito, hoje eu tenho um convite, um convidado, que eu fiz o convite assim, a dedo. Eu, com a produtora Tures, nós relacionamos realmente a dedo, porque a energia é contagiante. Por isso que eu falo, vem cá, vamos conversar. Bruno Santana. Uhul! Uau, calma, satisfação estar aqui com você, delícia! cumprimentar, parabenizar você por essa iniciativa, parabenizar o Edson. O mundo, em via de fato, é de quem faz, de quem concretiza, de quem realiza, de quem dá o primeiro passo ou o próximo passo no sentido dos seus sonhos, daquilo que faz o bem, daquilo que contribui para o mundo e, de alguma forma, isso retorna para a gente. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui em Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa, tendo a oportunidade de me conectar com você, com a sua audiência e contribuir e aprender também diante desse contexto, desse cenário. Gratidão, minha querida. Uma boa tarde para você e para a sua audiência. Eu que agradeço. Como eu falei, começamos, ó, você viu que a energia do cara é boa, né? Começamos o primeiro, assim, ó, é de gaguejar. Detalhe, gente, por mais que nós temos uma excelente produtora, como o podcast é para falar sobre empreendedorismo, os bastidores do empreendedorismo, então eu gostaria que quase não houvesse corte, ou se não houvesse corte. Então, Bruno, se a gente gaguejar, se a gente se atropelar aqui, gente, é um bate-papo. Assim como eu gostaria que você se sentisse em casa, também convido as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, também sintam-se em casa. Então, vamos lá. Conte um pouquinho mais. Quem é o Bruno Santana? Uau, Bruno Santana é uma pessoa que passou por um gargalo, por uma dor emocional profunda, de um desgaste de relacionamento, como a maior parte das pessoas, ou se não, como todas as pessoas na face da Terra. Desafio todos nós temos, cara. O que, em vez de fato, permite que a gente consiga avançar é o significado, a forma como a gente lida com as situações, muitas vezes as mais desafiadoras. Só que chegou um momento na minha vida que eu entendi que eu poderia dar um próximo passo e eu comecei a questionar a minha própria vida. Porque alguns ciclos danosos, talvez uns ciclos viciosos, tóxicos até, vinham se repetindo. Qual é o padrão que estava por trás? Isso era propriamente um efeito ou representava uma causa? E aí chegou um momento que eu entendi que eu poderia me conhecer. Eu, dentro de mim, já desde muito novo, queria entender como o mundo funciona, como as pessoas funcionam. Legal. Sempre, de alguma forma, fui apaixonado por isso. Por que é que a gente faz aquilo que a gente faz? O que é que move a gente? Por que é que algumas pessoas, na linha de largada, em condições precárias, depois de um tempo, conseguem resultados exorbitantes, conseguem atingir uma performance que é diferenciada, acima da média? E por que outras pessoas, que muitas vezes têm grandes condições, desde novas, no entanto, não conseguem deslanchar, enfrentam grandes desafios, vivem num loop e talvez até num ciclo vicioso em relação às suas emoções, às suas percepções em relação ao mundo. Esse conjunto de questionamento me levou a perceber que, muitas vezes, o que a gente considera sucesso ou êxito não está no modelo tradicional, talvez na faculdade, que também é importante, mas que não é determinante. Não está na família que se nasce necessariamente, mas, muito para além disso, tem um jogo interno, um jogo, diálogo das nossas vozinhas, e como elas se orquestram entre si, como elas se harmonizam entre si. E, em vez de fato, é isso que faz a diferença. Ao questionar isso, eu fui passar por um processo de aprimoramento pessoal. E eu descobri que eu me transformei a partir daquilo. Ótimo. E num período relativamente rápido. E isso me gerou uma curiosidade maior ainda de como eu também poderia ser um profissional nessa área. Ótimo. Investi na formação, comecei a atender pessoas, comecei a atender empresas. E aí, eu sempre falo, talvez eu nunca quis fazer aquilo que eu faço hoje. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Uma pessoa por vez, um
cliente por vez. Olha, Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso ajudar essa pessoa a pensar diferente? Qual que é a percepção, se caso juntos? Qual que é o ciclo danoso? Qual que é a hipnose do problema? Qual que é o transe negativo? Se de alguma forma a gente romper, permite essa pessoa ter uma nova percepção, um novo significado, um novo repertório emocional que seja capaz de levar ela para um próximo nível, para o próximo nível que ela deseja. Qual que é o próximo passo, ou o próximo passo viável, que vai fazer com que essa pessoa consiga pelo menos abrir uma fresta, mas que essa fresta vai abrir outra fresta, e vai indo, e permite essa pessoa ir muito além, às vezes até do que ela imagina nesse momento, ou já chegou a imaginar um dia. Você destacou vários pontos aí que realmente é crucial, né, para o desenvolvimento, que a primeira parte é nos autoconhecer. A partir do momento que a gente conhece a gente mesmo, muitas coisas ficam mais fáceis. A gente começa a fazer as coisas com mais prazer, com mais sentido. Eu percebi também que estou constantemente procurando me conhecer, né? Porque antes a gente quer saber tanto da outra pessoa, mas a gente esquece da gente mesmo. E eu vi que o foco tem que ser, para algumas pessoas pode soar como egoísmo, mas não é egoísmo. Primeiro eu tenho que saber me conhecer, saber das minhas limitações, e assim eu vou poder conseguir ajudar as outras pessoas. De certa forma, que foi isso que aconteceu com você também. A partir do momento que os olhos voltaram para você, muitas coisas foram se abrindo e você foi fazendo de forma natural, de forma sucinta, e que, aí eu vou falar, é com Deus, né? Exato, aí Deus vai fazendo as coisas. Eu gosto sempre de colocar também, Santana, que Deus faz 50%, e a gente tem que fazer os outros 50%, fantástico, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que comigo não acontece? E eu estou de olho ali, mas não estou de olho aqui. E às vezes acaba passando oportunidades, né, Santana? Que dói. E outra coisa, de onde que veio essa energia contagiante? Gente, você tem uma energia muito gostosa, assim, e como que é? Como falei aqui, os bastidores, né? É o tempo todo, assim, essa energia contagiante, ou tem aqueles dias que está meio assim? Conta um pouquinho para a gente. É um ser humano como tantos outros seres humanos, como todos os outros seres humanos. Agora, em vez de fato, eu comecei a sacar e a perceber que o que gerava transformação, em vez de fato, é o intangível. No livro da sabedoria, o grande mestre nos disse que caso tenhamos apenas e somente ou totalmente um invisível, intangível, do tamanho de um grão de uma mostarda, nós movemos montanhas. Anthony Exupéry, do Pequeno Príncipe, disse: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Cá, comecei a sacar que, para além das questões que a gente considera tangíveis e materiais, é o intangível, a nossa energia, dar o nosso melhor, a nossa disposição que constrói os melhores resultados, que constrói até aquilo que é tangível. Se a pessoa está bem, ela tem mais disponibilidade, ela impacta mais pessoas, ela consegue contagiar um número maior de pessoas, e eu comecei, de alguma forma, talvez até naturalmente, ou intuitivamente, ou inconscientemente, a exercitar e a trabalhar mais isso. Dentro de uma empresa, por exemplo, não é só trabalhar planejamento, não é só planejar, desenvolver, checar e agir, meta específica, mensurável, atingível, realística e o time, não são apenas as ferramentas de gestão, mas é também você trabalhar a cultura. O Peter Drucker é considerado o pai da administração moderna. O que ele fala? Ele fala o seguinte: a cultura, que é o invisível, intangível, engole a estratégia logo pelo café da manhã. Então, comecei a sacar que a energia presente em cada célula, cada molécula, não só no nosso corpo, no nosso organismo, mas também presente em todo o ambiente, começa a reverberar e a impactar nos resultados que a gente tem de alguma forma. E aí, eu costumo dizer que não existe aprimoramento pessoal sem que haja uma reconexão espiritual ou energética. E eu fui aprofundar ainda mais nisso. Quem são os grandes mestres do mundo que falam sobre energia de forma séria, como que isso funciona, dentro do desenvolvimento pessoal, dentro até da área de negócios, e aí fui fazer uma busca. Uma coisa que eu sempre tive é a curiosidade positiva e saudável. Eu nunca tive preconceito. Nós somos, de alguma forma, as nossas crenças, a nossa forma de enxergar o mundo, os nossos paradigmas. Se, em vez de fato, a gente quer ser uma pessoa abundante, quer ser uma pessoa próspera, por que a gente vai ter um pensamento, uma crença, um paradigma que é limitado? Porque eu vou só se fechar no meu mundo. Se Deus está em tudo, presente em tudo e em todos, onipresença e onisciência,
eficiência, o que se pensa do outro lado do mundo também faz sentido. E se eu tiver sabedoria e um filtro adequado, eu posso trazer isso de alguma forma para se implementar aqui também. E eu fui descobrindo que a energia conta tudo. Por exemplo, em termos de física quântica, mais de 99% é energia e menos de 1% é a matéria propriamente. Então, a energia que eu coloco, a disponibilidade que eu coloco, em via de fato, impacta. Porque talvez as pessoas consideram que eu impacto um pouco acima da média ou além da média, porque eu já entro com essa disponibilidade. Não é só aquilo que eu falo. O que eu falo representa talvez 7%, segundo os estudos do Albert Mehrabian, mas 93% é a minha intencionalidade, é a minha linguagem não verbal, é o que está dentro de mim, é eu trabalhar, olha, isso é profundo, o não perdão que eu trabalho em mim, tempos antes de ir para um palco, por exemplo. É quando eu venho para uma entrevista, por exemplo, fico mentalizando coisas boas, mas não aquela mentalização forçada. É um exercício que eu já venho fazendo. É eu trabalhar a minha confiança e autoconfiança, que quando eu chego aqui me permite que naturalmente as palavras vão saindo. É a forma como eu gesticulo o meu corpo, é a intensidade, a verdade, a autenticidade, a legitimidade e a minha crença que isso é possível de alguma forma. E está aqui para fazer o bem, está aqui para me conectar com você, está aqui não é para fazer uma mensagem que eu pareça bonito do outro lado, mas sim que aquilo que se eu falar vai impactar e vai ajudar quem está do outro lado. A energia diz muito sobre isso, minha percepção, cara, em relação a isso. E você acha que o empreendedor ele tem que levar essa energia para o trabalho dele, para a empresa dele? Como que ele transmite isso? Evidente que sim. A energia do proprietário, do sócio, ela impacta inevitavelmente em 100%. Diretamente e indiretamente. Diretamente e indiretamente. Não tem como fugir disso. Eu vou usar um termo pomposo aqui do mercado, que é stakeholders. Certo. Cada cliente, cada colaborador, parceiro, prefeitura, que são as políticas públicas no meio que essa empresa está inserida. É a energia dos proprietários e dos sócios que fazem a empresa ser em via de fato que ela é. É a disposição que esse cara coloca, é o tanto que ele acredita, é o tanto que ele vai dando passinho por passinho, mas de forma evolutiva, para que a empresa dele realmente tenha impacto. Se o cara pensa em sabotar o colaborador, passar a perna, essa energia vai reverberar em cada átomo presente dentro da empresa dele. Então, o desenvolvimento pessoal, na verdade, é o que lapida alguém. Dificilmente alguém tem uma renda, financeiramente falando, maior do que o seu autodesenvolvimento pessoal. Pode ser que uma fase da nossa vida, a vida é feita de ciclos. As estações do ano, a natureza é assim, primavera, verão, outono, inverno, só que chega um momento que bate na crença, bate no paradigma, esse cara começa a sabotar, seja no relacionamento, seja na relação que ele tem com os colaboradores, com o superior, por exemplo, nas relações que ele tem com vários entes da sociedade, que quando vem um gatilho e tira essa pessoa do eixo, o que é isso? É a crença dele que está reverberando ali. Então, quando você se desenvolve no sentido como pessoa, por exemplo, você consegue ir muito mais longe, você consegue lidar com as situações de forma diferente. Na verdade, a gente não atrai aquilo que a gente deseja, a gente atrai aquilo que a gente é ou aquilo que a gente se torna. Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha... Isso. Na verdade, o Jim Rohn fala muito isso. O ser humano não atrai aquilo que ele deseja. A gente quer uma coisa como uma criança mimada, a síndrome do Peter Pan, e a coisa não acontece na nossa vida. Agora, um conjunto de habilidades, competências, mentalidade, espiritualidade. Mas todo mundo me persegue, todo mundo quer falar mal de mim, mas às vezes você também lá no seu íntimo, internamente, faz isso com outras pessoas. E aí você está emanando essa energia e quer receber o quê? Parece que a galera quer começar a colher, mas não quer plantar. Há um processo também. E às vezes é interno de se limpar aquelas ervas daninhas, como se fosse num jardim. A gente entende isso muito bem para as leis naturais. Se eu planto trigo, automaticamente eu colho trigo. Mas por quê? Se o universo é uma forma de operar, a grande lei que é Deus, de causa e efeito, eu quero plantar um certo tipo de pensamento, espiritualidade e colher o contrário disso. Não faz sentido. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, há uma negligência. Não adianta a gente colocar uma máscara, se fazer de bonzinho. Não adianta. Ou, por exemplo, usar as redes sociais, se fazer de uma pessoa que a base não é verdadeira. E isso não se sustenta, porque internamente você compromete a sua autoconfiança, a sua autoestima. É como se houvesse uma pressão internamente. Quando você passa a ser com mais naturalidade, com mais verdade, porque a gente fica refém de ter que postar algumas coisas que não está em coerência com quem a gente é. Só que a gente entra num ciclo, num loop negativo, porque a gente está tentando sustentar algo que está incongruente internamente. É melhor ir devagar,
passo por passo, construindo o teu caminho. Quem diz que tem que ter pressa? Tem que ter direcionamento. Tem uma forma de fortalecer o merecimento. Faz o bem para as pessoas. O espelho começa a te dizer que você é uma pessoa merecedora. Começa, nas pequenas coisas, a cumprir as suas responsabilidades. Isso te dá uma confiança, te dá uma autoestima que é surreal. Você não consegue, às vezes, fazer grandes desafios se você não está preparado, não tem maturação, não tem musculatura não energética, tem. emocional, espiritual para dar nem com os pequenos desafios. Que loucura é essa? Que imaturidade é essa? E parte da sociedade está passando por isso hoje. O meu papel, cara, é ser uma voz de autoconfiança para as pessoas. Eu citar um caso, eu tenho um grande amigo que é o Matheus, ele trabalha com brand, ele faz brand music. E um dos empresários que ele atende é o Jean-Guier Diniz, um dos poucos bilionários que se tem no Brasil hoje. E o Jean-Guier Diniz, uma das coisas que ele mais trabalhou nele internamente é o perdão. Eu já estudei muita religião, venho de uma tradição mais católica, mas já estudei muita religião, muitas, o budismo, o hinduísmo, aqui na América Latina, da Europa. Eu tenho essa curiosidade em saber como o ser humano pode se transcender sem nenhum tipo de discriminação ou preconceito. E uma das coisas que transcende o karma é o perdão. Isso vendo do ponto de vista de várias religiões, mas também da espiritualidade, mas também da neurociência. Porque senão é como se houvesse uma energia dentro de mim, uma vozinha dentro de mim me negativando. Quando eu vou limpando essas memórias, talvez memórias de dores que estão na minha célula, nas minhas moléculas. As células do corpo têm memórias. Sim, no entanto, as células do corpo, elas acabam por se renovarem. Então, se elas se renovam, eu também posso renovar a minha percepção, a minha energia, a minha polaridade de como eu enxergo determinadas situações. Não perdoar é escolher continuar sofrendo. É como se cada vez que eu revivesse aquela situação que me trouxe dor, que me fez mal, eu revivesse naquele momento presente o que já aconteceu no passado, aquela situação. Isso vai liberando para o meu organismo algo que é tóxico e acaba influenciando na minha forma de pensar, na forma como eu reajo, na forma como eu escolho, na forma como eu tomo decisão. Como que alguém quer tomar boas decisões na vida e prosperar na vida se está amarrado em picuinhas, em questões que já foram? Como você quer ter liberdade de pensamento para ter boas alternativas, um repertório de qualidade, sendo que você ainda está preso em situações que realmente não vale mais a pena. Então, trazendo isso para um lado de um empreendedor, realmente faz todo sentido, porque muitas das vezes o nosso negócio não vai, a gente não consegue fluir, mas é porque, às vezes, estou com picuinhas com sócio, algumas com colaboradores, muitas vezes, né, com parceiros, ex-parceiros, né? Então, assim, muitas das vezes é necessário, então, já fica como tarefa aí para o pessoal, né? Para o pessoal. Pro pessoal. Somos dois. Já fica a tarefa para fazer uma análise, realmente. Quais são as nossas picuinhas que não vale mais a pena, né? Que a gente tem que colocar para fora e seguir para frente, né? Porque, às vezes, é isso que nos impede, como você mesmo disse, são essas coisas que são pequenas, mas pegando como um grãozinho de areia, ele é muito pequeno. Mas vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aquilo, a hora que você vai ver, você só tem aquilo. Então, vira uma coisa gigantesca. Então, já peguei um insight aqui, espero que o pessoal tenha pego também esse insight. Fantástico, Cap. E dentro dos seus clientes, eu sei que você tem clientes até em nível internacionais, sim, né? Sim. Quais são as maiores dificuldades dele na parte do empreendedorismo? O que você tem percebido isso? Legal. Primeiro te contar como que eu cheguei nos clientes internacionais. Também, Como que você chegou até lá? Conta Olha, foi o seguinte, no meu primeiro ano, eu comecei cobrando R$25, passou a sessão. Passou menos de um ano, eu cheguei a R$1.000 a sessão. Olha que bênção. Já fica outro ponto aí para se destacar, Bruno, que às vezes a gente quer ser tão grande, fazer as coisas que acontecem tão rápido, né? Nós somos impacientes, né? Eu falo nós, mas pode ver que toda vez quando eu falo nós, eu sempre direciono a mim, tá, gente? Mas nós somos muito impacientes, né? Que a gente quer no tempo. E, às vezes, a gente olha para o tempo das pessoas e acha que foi tudo muito rápido, muito fácil, mas o nosso tempo... Mas vale ressaltar uma coisa que você colocou aqui agora. Tudo é no tempo de Deus. Sim. Então, a gente colocar o nosso tempo, mas, às vezes, não é o tempo de Deus. Então, é isso que a gente tem que ter paciência, continuar focado no que a gente quer, que as coisas vão acontecendo. Né? E sempre começar com um alicerce. Né? Você pontuou isso também, a gente quer coisas grandiosas, é claro, a gente quer evoluir,
né? A gente trabalha para isso, a gente busca para isso, né? Mas a gente muitas das vezes esquece do alicerce, esquece de começar assim aos pouquinhos. E foi o seu caso, então. Sim. E você começou aos pouquinhos, começou com uma sessão lá. Quanto tempo durava a sua sessão? Eu sempre tive uma mentalidade de bastante abundância. Eu sempre acreditei de dar o teu melhor. Eu sempre acreditei nisso em via de fato, sabe, cara? Já atendi de graça, já atendi gente que me faz pagou. bem feito, né? Claro. Eu também penso assim. E se alguém não te pagou, às vezes entra na conta dela, mas você fez a tua parte, sabe? Vai pra conta dele. Ele conversa depois ele é. Sim. Não existe nada oculto na mente do todo. Isso é fato, é sabedoria. Se enxergar assim. Eu comecei cobrando R$25, mas com uma energia, feliz da vida, grato. Me lembro até hoje, a cliente me deu uma nota de R$50. Na época eu tinha uma namorada. E aí a gente saiu, eu falei para ela que eu não queria gastar aquela nota, mas sabe aquela energia, aquela vibração? Passaram-se 2 meses. E ela teve uma interferência nisso, hoje a gente não está mais junto, uma pessoa que eu respeito, embora a gente teve altos e baixos, eu honro a presença dela na minha vida. E 2 meses depois, entrei em Ribeirão cobrando R$400. Olha aí. E aí eu fui, Barretos. Então, em vez de 400, você 700. Você entrou para Ribeirão, mas você é de... Eu sou de São Joaquim da Barra. Eu costumo dizer, quando eu vou para São Paulo, que Ribeirão de Judas perdeu as botas. São Joaquim a gente perdeu as meias, que é um pouquinho mais para frente, quase chegando em Minas Gerais. O que acontece, cara? A primeira pessoa, a cliente, pagou R$50, 25 a sessão daquele dia, 25 a próxima sessão. E aí eu tinha que escalar. Eu estava começando a empreender. Então, escalar financeiramente. O que você faz? Você aumenta o teu valor, a sua autopercepção de valor equivale ao valor que você acaba gerando para o mercado. Exato. E aí, fui juntando algumas peças do tabuleiro, entrei em Ribeirão cobrando R$400, atendendo clínica de estética aqui, em Sertãozinho, um cliente indicando para o outro, fui para Barretos cobrando 700, ampliei algumas empresas em Ribeirão, até que por uma indicação cheguei em Franca e consegui entrar por R$1.000 a sessão. Olha aí. Só que isso foi de 2019, quase no começo de 2020, 2019 mas praticamente os R$1.000 inteiro. Continua guardado igual a notinha de 50? Olha, isso é uma questão até interessante, cara. É uma pergunta fantástica essa, sabe? Vou abrir uma história dentro da história. Tem um livro nosso, que depois a gente pode falar dele, vai ser uma satisfação. Com certeza. E tem pessoas que ajudam, que contribuem para o projeto. E aí uma pessoa que me viu uma vez na vida, num evento que eu estava em São Paulo, ela foi uma das alunas, eu cheguei a ficar um tempo no Instituto Brasileiro de Coach, com o Zé Roberto, contribuindo. Querido, nós somos uma relação, talvez a gente tenha projeto para o ano que vem junto. A gente tem uma relação boa. E com a equipe também. Mas eu ia gratuitamente para o IBC, eu contribuía, tanto que eu era apaixonado por isso. Eu ia fazendo dinheiro com as sessões, ia reinvestindo, ou em formação, ou para estar junto com as pessoas. E aí, cara, o que aconteceu? Uma das alunas, assim, ela me contou a história dela recentemente, fantástica, até ela está contribuindo nessa próxima leva de livros que vão vir, e tem o logo dela na orelha. E ela ficou tão feliz, e eu fiquei feliz, mas... Isso me fez relembrar, porque a gente vai entrar em psicoadaptação. Esses dias eu fiz uma venda, um faturamento relativamente interessante, que dá bem mais que os R$25. Ótimo. E aquilo, é claro que você vai chegar no outro nível, então peça a Deus sabedoria para lidar com aquilo. Mas os R$25 foi muito emblemático. Tá? Então, assim, muito mais. E os R$25 é impressionante, porque era o começo. Mas para te contar essa história, Kai, também não perdeu o fio da meada da sua pergunta, entrou o Covid... E olha como é interessante, né? Eu tinha tido uma discussão com minha namorada alguns meses antes. Isso às vezes gera culpa, gera dor. Eu comecei a perceber que sim, é a nossa energia, o nosso merecimento ou a culpa que vai pautando o nosso destino. Muito mais que as consequências externas. Fiz uma formação que eu achei que não valeu tanto a pena, um investimento relativamente alto. Me embananei financeiramente, entrou para ajudar o isolamento social. Nossa. Um dia eu entrei no banheiro, pega essa. E falei assim, Jesus, põe a mão. Em menos de 24 horas, um amigo meu, na época tinha 17 anos, hoje ele deve ter uns 20, 21 no máximo, ele me apresentou um numerólogo de Presidente Prudente, o Wagner, e o Wagner montou 2 grupos do WhatsApp em menos de 24 horas. Ali tinham clientes que eram médicos, a Sara, que até hoje é uma querida, a Jo, que está nos Estados Unidos, que trabalha com o Bruno Junqueira, que é um grande piloto, amigo do Emerson Fittipaldi, a Serena, o processo mais caro que eu tinha conseguido comercializar até então foi por 17 mil.
Olha aí. Então, dá 1.700 a sessão, é relativamente alto. Isso há um tempo. Depois... Dos 25. Sim. Mas, foi um ato de fé. Entrei no banheiro, Jesus põe a mão. Apareceu o Leandro. Leandro tinha 17 anos, não chegou a fazer faculdade, começou com celular e tinha um faturamento relativamente alto com a internet. Me apresentou um numerólogo. Ali, montei os grupos, fui conversando com as pessoas, retomando a carteira, voltando para o ticket alto e me reposicionando, me recolocando. E tinha pessoas que estavam no exterior. Na verdade, são brasileiros que estão no exterior. Mas, sim, são pessoas que... A Serena, por exemplo, eu cito ela no livro, ela pagou em dólar? Paga em dólar. E é por isso que o ticket dá alto. Porque na conversão ficava muito alto. Olha aí, que maravilha. É isso que faz a diferença. Então, uma das perguntas que eu tinha colocado aqui é como que você lida, que acho que já encaixa perfeitamente, com as oportunidades que aparecem. Porque eu sei que tem muitos empresários que as oportunidades estão ali, mas a pessoa, ou ela, infelizmente, não consegue ver, ou, infelizmente, ela não se sente autoconfiante para ir lá e abraçar, né? Você colocou aqui, pontuou uma coisa que eu acho interessante, que o conhecido seu não tinha faculdade, não tinha estudo, ele só tinha um celular e fez acontecer. Né? Eu percebo que tem muitas pessoas que têm vários estudos, mas que se tornam, infelizmente, obesos intelectuais. Uau! E é pesado isso, por isso que eu até dei uma paradinha aqui, mas eu falo a verdade, precisa ser dita. Né? As pessoas acham que tem que saber tanto, mas não aplica. Né? E sendo que muitas vezes não precisa de estudo em si, né? Só precisa ter força de vontade e você vai estudando conforme você vai precisando e vai aprimorando. Mas como que você lida com as oportunidades que te aparecem? Pergunta fantástica, Cá. Tanto oportunidade, sucesso, vitória, êxito, quanto fracasso, derrota, são grandes professores da vida. Se cada ser humano começar a revisitar a tua própria história, a gente tem um caldeirão, um baú de preciosidades, de uma série de questões para a gente poder se apoiar no passado, não no sentido de se depreciar, mas de aprendizagem como um grande professor para que a gente consiga avançar para o próximo nível. Então, lidar com oportunidade ou lidar com derrota tem uma coisa que é determinante, que é o que eu trabalho nas empresas, com o empresário, com o atleta, com o executivo, não importa, que é o que se trabalha com o ser humano. 90% está na mentalidade. Eu costumo dizer que quando a gente se pauta muito pelas vitórias, é perigoso. Ter gratidão, sim, vibrar no merecimento, na gratidão, mas se pautar, se iludir por isso, também quando acontece uma derrota, é perigoso. Então, caminho do meio, caminho do equilíbrio. É igual andar de bicicleta. Tem que se manter em equilíbrio. Dá para parar, descansar. Pode ser que uma hora vai cair, levar um tombo, demorar mais ou menos para se recuperar, mas continuar no movimento. Isso é muito determinante. Trabalhar 90% nosso a questão da mentalidade. Quando acontece alguma coisa, eu costumo pedir a Deus muita sabedoria. Salomão foi o homem mais rico que a gente tem conhecimento. E o foi porque pediu a Deus sabedoria. Sabedoria faz diferença. Diligência, isso pauta e determina o destino de uma pessoa e de uma empresa. Entendi. E hoje, qual que é o maior desafio do Bruno Santana? Hoje, de toda essa jornada, é que, infelizmente, o nosso tempo é curtinho, porque se deixar, a gente fica mais... Talvez a gente faz um repeteco, né? Sem dúvida alguma, mas... Dentro do empreendedorismo, qual que foi o seu maior desafio? Aquele que você fala assim, esse deu uma chacoalhada, assim, deu uma balançada que foi tenso. Eu acredito que os maiores desafios, superficialmente falando, são nas crises financeiras. Sim. Nas vezes que não se vende tanto, nas vezes que a gente sente que o mercado dá uma recuada. Isso é o inverno. Quando está na primavera ou no verão, isso eu já aprendi. O melhor a se fazer é manter a sabedoria. Isso também demanda energia e esforço. Quais livros você precisa ler? Quais conexões precisa se fazer? Qual a mentalidade certa? Porque tem época que o faturamento está legal, está interessante. Tomar cuidado para nessas épocas não perder a mão da coisa. E manter, e isso é uma dedicação, um esforço diário, a mentalidade, o ajuste. Porque pode ser que vai chegar uma próxima fase de baque também. Mas você já se mudou internamente, já mudou as suas finanças, elas estão mais
mas bem aplicadas, estão com sabedoria lá atrás, Sim. souberam ser bem plantadinhas. Isso te dá uma certa tranquilidade, certo? Então, o desafio, porque tanto o crescimento quanto a queda vão ter desafios. Sempre Então, tem. superou os desafios da queda, vamos para o próximo nível, vamos aprender, não vamos ser criança e Peter Pan, não. Empurrar e falar, não. Tem 2 tipos. Ou a gente pode fazer assim, as coisas não vão acontecer, ou a gente pega como experiências as coisas que não deram certo e bora pra frente. Exato. E são experiências de derrotas que são dolorosas. Tá? Então, como se diz, aprende no amor. Aprende no amor ou na dor. Tem um filme que eu gosto muito, chama Conversando com Deus. O filme começa com a seguinte frase: não tivestes o suficiente. Então, às vezes, já teve tanta queda. Tá legal. Vamos partir para o próximo nível? Que massa. Vamos descobrir coisa nova aqui. Vai doer, talvez, porque é você caminhar por uma coisa que talvez seja desconhecido, mas vai doer também ficar na fase anterior. Exato. Então, é uma questão de escolha. Beleza, feito isso, você vai ter os desafios do crescimento. E os desafios do crescimento também demandam energia, dedicação, esforço, se abrir para o novo. E às vezes é uma escolha. E o que eu acho que é importante o ser humano ter é 2 coisas: consciência, um significado de propósito, um significado de legado. Sim. E ter responsabilidade. Se você tem consciência que a cada lugar, a cada empresa que você entra, a cada ambiente que você entra, você pode deixar sua marca para aquilo deixar o seu legado, para aquele ambiente ser melhor, para tocar no coração das pessoas, ter responsabilidade, sem brincar de Peter Pan, responsabilidade, diligência, as coisas tendem a acontecer. Agora, talvez o desafio, depois de um tempo, é você se manter nessa constância, porque é um trabalho como se fosse um jardim. Trabalhar a sua mente como se fosse um jardim. Se aqui tivesse café, a gente poderia colocar muito açúcar ou colocar, por exemplo, um veneno, ambos seriam letais. Sim. Então, como que eu faço para manter equilíbrio, manter de uma forma que é saudável, que eu pague o preço que tenha que ser pago, que eu consiga alimentar a mentalidade que tem que ser alimentada. E, cara, de verdade, as coisas vão acontecendo. O fracasso, às vezes, é uma sequência de fatos negligenciados dias após dia. Isso é verdade. E o sucesso muitas das também. vezes a gente vai mascarando. Sim. A gente vai nos sabotando. Anestesiando, mascarando. A gente fazendo de conta que eu não estou vendo e as coisas vão indo e vão indo e de repente é o resultado. Tudo hoje é um resultado. Como você colocou do jardim, se você plantou, você vai colher. Né? E falando em colher, gente, esse livro aqui. Olha isso daqui Sim. Uma tremenda colheita. Sim, realização de um sido. Sonho, não é? Sim, Conta aí, como que foi? Um sonho coletivo. O sonho que se sonha junto torna-se realidade. Foi um processo também de reflexão. E eu não fiz por mim. Eu fiz por, de alguma forma, compartilhar. O que adoece o ser humano? Você tem um potencial ilimitado. Só que se você não exercita isso começa a te adoecer. É energia parada. 70% do teu corpo é água. É água parada. E parada da dengue. Adoece. Faz mal. Apodrece. Isso vai comprometendo a tua autoestima, a tua falta da tua autoconfiança. Aí você vai entrando no loop negativo, vai procurando fuga, vai vibrando no medo. Chega uma hora que assume compromisso contigo mesma. E aí, no meu caso, talvez foi escrever, foi compartilhar, pôr para fora, organizar as ideias. Se eu tivesse no lugar do leitor, como que eu poderia aprender de melhor forma? Como que eu aprendi? Quem conversou comigo? E não é só experiência positiva, não. Tem experiência de superação. A mente aprende por comparação. Você pode ter a comparação de inspiração, ter aquele modelo, um GPS, que te alicerça a trilhar um caminho, ou pode ter um modelo de contraste, alguém que estava lá embaixo mesmo, mas que de alguma forma também soube vencer. Isso é interessante. A mente inconsciente, ela aprende por metáforas, e a história do outro acaba sendo um bálsamo de cura para a minha própria história. Olha aí o código do poder interno. Parabéns, parabéns mesmo. Olha aqui, eleito o melhor coach de Ribeirão Preto. Sim. E olha o título, só o título dele já te intriga, assim, já para... Eu adoro livros assim, eu adoro. E eu não gosto de simplesmente ler. Em casa tem vários livros. Eu falo que eu gosto de saborear e muitas das vezes até ruminar
ruminar. É uma expressão, mas eu gosto de ruminar. Às vezes eu demoro um tempão para ler, mas eu vou, eu paro e coisa. Gente, e o título dele, assim, tá aquele que você olha e você fala, eu preciso ler. Uau! Eu preciso ler. Então, já fica aí a dica para vocês também. Sim, e esse daqui é meu, né? Esse aí é seu, com muito carinho. E então, é o claro mínimo. Que eu já quero um autógrafo aqui Vamos mesmo. fazer com o maior prazer. Enquanto isso, fala aí onde que vende, como que faz para o pessoal comprar o seu livro. Se o pessoal quiser também te contratar, te seguir. Legal. Ó, para comprar o livro, deve estar na Travessa agora em dezembro. Ótimo. No Shopping. Ótimo. Deve estar na livraria da Mizuno. Foram os grandes parceiros no Conferência. Talvez vai estar também na Catedral. Bruno, por que na Catedral? Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, eu andava 2 quilômetros para ir e 2 quilômetros para voltar. Tinha acabado de sair do governo em São Joaquim da Barra, fui assessor do ex-prefeito lá. E, por uma questão de economizar, eu peguei um hotel em conta. No final da Avenida da Saudade. E o hotel da formação era no final da Lafayette, quase na Independência. Todas as manhãs eu passava na Catedral, a São Sebastião. Agradecia. É uma igreja linda, né? Maravilhosa, linda, maravilhosa. Foi meu aniversário recentemente, passei lá em estado de gratidão. Gosto muito daquele lugar. Eu costumo dizer que quando o homem não tem nada, principalmente financeiramente, na verdade, ele tem a sua fé. Tem. Então, é sinal de retribuição, parte deve para a igreja. Essa nova leva que vai vir, todos os exemplares que forem vendidos, revertido integralmente para a caridade. Parabéns, viu? Parabéns. É um movimento. É um movimento, tá vendo? O que Deus dá, não adianta, né? Parabéns mesmo. Ai, que delícia. Karina. Parabéns pela missão, essa missão linda que você tem nos seus vários papéis, como mãe, como esposa, como empresária, como ser humano, como cidadã. Parabéns pela missão. Eu que agradeço. E vou compartilhar aqui com vocês que eu me sinto, assim, muito honrada, porque Deus coloca pessoas, assim, maravilhosas na minha vida. Né? Desde o Santana, que está aqui. Eu não queria que falasse o nome dele, não, mas vou falar desde o Edson. O Edson, gigante também. Da produtora, assim, o pessoal, assim, Deus vai colocando pessoas, assim, maravilhosas aqui na nossa vida e as coisas vão acontecendo e assim funciona, viu, gente? Quando a gente tem um propósito, a gente faz, vai com medo mesmo. E falando nisso, para a gente fechar aqui, né? Antes que o Edson fica bravo com a gente. Que é os bastidores, não é? O bastidor do empreendedorismo. Quem olha aqui acha que está tudo legal, mas, gente, vocês precisam ver as caras do Edson. Para a gente fechar, Bruno, qual que seria a mensagem que você poderia compartilhar aqui dentro de tantos insights que você já... Tantos ensinamentos. Muito obrigada mais uma vez. Minha querida, me dá licença, com todo respeito. Obrigada. Minha gratidão, de verdade. Eu fico feliz. Eu sou muito grato. Eu sou grato. Você poderia ter escolhido quantas pessoas para estar aqui presente hoje? Quantas pessoas? Muito. Por algum motivo você me escolheu. Isso compete a mim, gratidão, respeito, honrar o teu trabalho, a voz que você tem no mundo, o seu talento. Cada ser humano é único. Me permita trazer a última mensagem. Você tem o seu cabelo, você tem o seu tom de pele, você tem a tua voz, você tem o teu DNA, você tem a sua impressão digital. E cada pessoa que nos assiste no mundo, sem exceção, também tem isso. Então, a gente para pensar, quando a gente procura um médico, alguém quando quebrou o braço, o procedimento é parecido. Mas cada ser humano tem o teu braço. Então, cada ser humano também tem o teu dom. Cada ser humano tem a tua voz. Cada ser humano tem o teu colorido. Permita trazer o seu colorido, a tua voz, porque esse é um dom espiritual, é aquilo que está na sua essência e é a tua centelha divina. Quem disse que não é você a pessoa certa, a pessoa correta para restaurar ou transcender toda uma árvore genealógica? Quem disse que não é você que está do outro lado, que é a pessoa certa, a pessoa correta para restaurar a tua própria história e construir a melhor narrativa a partir de então, de tudo aquilo que você pode construir? Quem disse que não é você que pode impactar o mundo? Quem disse que é você que não pode ser exemplo para outras pessoas? Quem disse que não é você que, sim, independente daquilo que aconteceu, o que tenha acontecido, o que tenham feito com você, que possa, em via de fato, a partir de então, gerar muito impacto na tua vida, na vida de outras pessoas. A vida do Bruno Santana não é perfeita. Todos nós somos luz e sombra, mas a partir da minha própria história e de dor, eu conto no livro, de rejeição, talvez de abandono,
eu busquei, no mais profundo do meu ser, ou talvez conectando com algo maior, para construir uma nova narrativa. E aí foi uma jornada de um passo por vez, uma pessoa por vez, um aprendizado por vez. Só que isso gera uma conta de juros compostos. Então comece. Tudo aquilo que é grande, um dia começou pequeno. Talvez você vai errar, as chances são a que você erre. Agora, as pessoas evoluídas entendem que o erro é parte do aprendizado, do processo, da jornada. O quanto que você aguenta descer, em vez de fato, é o tanto que você aguenta subir. Eu sou amigo de vários grandes empresários, Geraldo Rufino, da JR Diesel, por exemplo, que é um grande amigo e mentor. Ele foi um cara que já passou por maus bocados. Hoje, chegou onde chegou. Estava vendo recentemente um dos materiais do Tony Robbins, e ele fala o seguinte: primeiro, você vai ser o último da sua sociedade para depois se tornar o grande destaque. Primeiro, eles vão rejeitar a sua arte para que depois você possa vendê-las ao valor que você merece. Primeiro, a sua sombra vai vir à tona. É importante você aprender a amar suas feridas para também depois amar os seus sonhos. Amém. Primeiro, a chanção que você seja traído para depois ser amado e poder amar. E está na Bíblia. Quem quer ser o primeiro precisa, antes de mais nada, aprender a ser o último. Ninguém se torna mestre antes de se tornar aprendiz. Beijo no coração, gratidão. É uma satisfação esse momento, essa oportunidade. Obrigadão, viu? Obrigado a você. Só tenho a agradecer. Gente, infelizmente, essa edição chegou ao fim. Eu, Karina Mara, junto com a produtora Tures, só temos a agradecer. E vem cá, vamos conversar.